Olá, seus lindos, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre uma das partes importantíssimas da redação, muitas vezes ignorada. Para você entender, vou fazer uma analogia. Imagina só que você fez o vestibular, fez o Enem e foi aprovado. Só que são 20 vagas e 40 pessoas foram aprovadas. De repente você recebe uma cartinha em casa, escrito da seguinte forma: Olá, aqui é o reitor da faculdade. Eu gostaria de convidá-lo para uma entrevista, onde você terá 3 minutos para me convencer que você realmente merece essa vaga. Ponto. Como você iria aparecer para esta entrevista de 3 minutos? Será que você iria de pijama? Com uma roupa super confortável, já que é isso que te faz bem? Ou você ia planejar desde o corte de cabelo, maquiagem, roupa, um terninho, para aparecer muito bem por 3 minutos? É disso que eu tô falando. É de como você aparece para quem irá te avaliar. E eu tô dizendo agora, como não tem como ser visto durante a correção da redação, nós vamos conversar hoje sobre a linguagem e a estrutura visível, a aparência do texto. Conta as palavras, os vocabulários, conta a margem, como que ela fica organizada no texto? Será que isso vale nota? Pense só, o corretor tem poucos minutos para cada texto. Talvez ele volte e revise uma vez, mas ele tem centenas de textos para um dia, para 2 dias. Então, o que você escreve, o jeito que escreve e inclusive o desenho da letra, ela conta muito. Vamos para a primeira parte. Como que deve ser a linguagem do texto? Veja bem, você precisa passar clareza. Se você quer escrever favorável, escreva favorável. Deve ser óbvio, evidente. Não pode ter duplo sentido, ambiguidade. Concisão. O que é concisão? Concisão não é escrever pouco, concisão é escrever o necessário, de forma objetiva e direta. É não ser prolixo, é não ficar enrolando, certo? Coesão, cuidado com os elementos coesivos. Eles devem estar em determinados lugares da redação de forma programada, ok? E nós vamos evitar repetição de elementos coesivos. Expressividades. Evite expressões comuns. Lembrei de mais uma coisa. Evite ser emotivo. Ninguém quer chorar lendo o seu texto. Não é essa a ideia. Impessoalidade. Eu vou passar para você hoje algumas dicas de como ser impessoal. Não deve parecer que você está conversando com o corretor. Não deve haver nenhuma marca de oralidade, certo? Não pode parecer informal. Realmente tem que parecer um texto de vestibular, um texto de Enem. Deve haver essa marca de formalidade. E por fim, sem marcas de oralidade. Não pode parecer uma conversa básica, não pode ser simples, não pode ser coloquial e nem descontraído. Escreveu toda a frase? Volta, veja se está simples, veja se é possível trocar uma palavra por outra que seja um pouco mais formal e até rebuscada, se você souber o significado. Então, tenha cuidado com as palavras, com o uso, com o local em que escreve, com o tamanho da letra. Tudo isso será fundamental para a sua nota. Quem é o escritor do texto? Você. O texto dissertativo, argumentativo de vestibular, ele pede, o do Enem, ele pede que seja crítico. Então a primeira coisa que vem à mente do aluno é: eu vou escrever a minha opinião. Esse é o grande problema. É a sua opinião, mas não é você escrevendo. Rapidamente, você precisa transformar o eu em eles, não em nós. Certo? Então não pode ser primeira pessoa do singular, eu penso, eu quero, nem nós pensamos, nós queremos, jamais.
Iremos focar na necessidade do seu texto ser na terceira pessoa. Sempre será eles querem, os indivíduos lutam por, o grupo social sofre com tais medidas. Você vai transformar a sua opinião, a sua crítica e irá imaginar que todo o Brasil pensa dessa forma. Eles desejam, eles querem. Quais dicas eu tenho para você impessoalizar? Preste atenção. Imagine uma frase em que você diria: analisados os fatos, concluímos que. Não pode. Uma dica: você vai olhar o seu texto e procurar os verbos em que você colocou um mos. Queremos, lutamos, desejamos, concluímos. E vai tirar. Vai torná-lo impessoal. Aqui você vai acrescentar da seguinte forma: analisados os fatos, é possível concluir que. O que nós fizemos? Colocamos verbo de ligação, é possível concluir que. É interessante que, é necessário que. Então, quando você tiver vontade de escrever o concluímos, ou quando acontecer de forma involuntária, pelo costume, você vai lá e escreve primeira pessoa do plural. Volta, analisa o texto, corrige e troca, transcreve. Coloca nesse caso verbo de ligação, possível concluir ou possível desejar e daí por diante. Mais uma situação. Por meio de nossas ideias, procuramos demonstrar que. Vamos tornar impessoal, vai ficar. Por meio de ideias, os indivíduos buscam demonstrar que. Imagine que os indivíduos são a terceira pessoa. Além de indivíduo, você pode colocar por meio de ideia os brasileiros, as mulheres, os jovens, as crianças. Imagina qual grupo social está direcionado o seu texto. E é ele que você vai colocar nesse momento. Mais uma forma, você pode ocultar o agente, neutralizá-lo. Dessa forma você torna o discurso mais objetivo. Você vai colocar agora no início da frase o verbo de ligação e depois dar continuidade ao pensamento. Como você pode colocar? Da seguinte forma: é importante, é preciso, é indispensável, é urgente, é imprescindível que. E depois continua a frase. É preciso tomar decisões para coibir a criminalidade. Essa e outras formas de organização em que você diz o que pensa sem nunca colocar a primeira pessoa. Vejamos mais uma. Você pode dar essa noção, essa ideia, essa marca gramatical de terceira pessoa, colocando o sujeito indeterminado. No caso, vamos estudar sobre colocação pronominal. Pausa o vídeo, dá uma estudada sobre colocação pronominal e voltamos aqui. Como que ficaria o verbo? Aprende-se na escola, acredita-se, a fala-se. Então você vai tirar eu quero de, ou eu acredito, eu penso e vai se tornar acreditava-se que os militares. Veja aqui o exemplo. Você pode colocar o que pensa, desde que transcreva para ser na terceira pessoa. Nesse caso aqui, você fez uso do sujeito indeterminado, utilizando colocação pronominal. Por fim, fica aqui para vocês uma forma tornando o agente inanimado. Agora você vai torná-lo, ao invés de direcionar para uma única situação, direciona a um grupo. Ao invés de ser o diretor, nós colocamos a diretoria da empresa elegeu um novo coordenador. Eu deixei de tornar pessoal ou de indicar uma única pessoa e direcionei um grupo que será responsável por aquela ação. Vou deixar aqui para vocês transformando a voz ativa de voz passiva para torná-lo também impessoal. E por fim, você vai priorizar o presente do indicativo. Os verbos no presente do indicativo, eles tornam o texto impessoal e ainda assim forte, direto, para passar a sua ideia de convicção. O seu texto dissertativo precisa ser
persuasivo, convencer o leitor disso, certo? Vejamos, eu deixei aqui uma legenda bem clara de que não é totalmente errado, não posso dizer que usar hoje em dia no texto do Enem é errado, porque não há um campo para descontar nota por ter escrito hoje em dia. Porém, o uso do termo hoje em dia torna o seu texto simples. A linguagem, ela fica básica. E eu trouxe aqui para você agora, eu vou apresentar dicas de como tirar o texto do básico, de uma nota aí que seria 500, né, a 600 na redação geral, para passar uma ideia de um texto mais culto. Então, evite usar hoje em dia. Qual o problema do hoje em dia? Sabe quando você vai ao mercadinho e tá escrito lá, fiado só amanhã? Aí tu volta amanhã e tá escrito o quê? Fiado só amanhã. É uma marca temporal que não está presa ao tempo. Se eu escrever no meu texto hoje em dia, na data de hoje, é a mesma coisa de escrever hoje em dia daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então não soma nada para você. Eu preciso que você seja específico. Evite usar marcadores simples, que acabam caindo no que a gente chama de senso comum, todo mundo está usando, e não passam uma ideia específica de tempo. Você pode perguntar, Fran, posso usar atualmente ao invés de hoje em dia? Se você colocar atualmente, coloque quando é esse atualmente. Quem vive esse atualmente? Qual é o grupo social? Você vai sair de uma ideia ampla para uma ideia específica. Quanto mais específico você for, mais você mostra que tem conhecimento sobre o assunto, certo? Atualmente também eu não aconselho para iniciar frases. Se você for utilizar, coloque como se fosse para falar de uma atualidade e depois explica quem vive esse atualmente e como que ele é influenciado por isso. O que mais eu peço para você cuidar ao utilizar? Cuidado quando for escrever. Muitas sociedades, muitas pessoas, muitos países. Isso é generalização. Isso é simplório. Quem é essa muita sociedade? Quem são esses muitos países? Eu preciso que você seja específico. Qual é o grupo social que você está querendo citar? Então, toda vez que você falar de forma muito ampla, você cai no senso comum, você é igual à maioria. E qual é a nota da maioria? A maioria, se você olhar o gráfico de nota do Enem, a maioria fica entre 400 e 500 pontos ou no máximo 600 pontos. Generalizações. Não generalize, seja específico. Outro, você assistiu uma aula de sociologia, filosofia, não lembra quem disse, não lembra como foi dito, e aí você coloca, muitos sociólogos, ou a sociologia defende que? Quem é esse sociólogo? Quem é esse filósofo? Evite generalizar. Especialistas afirmam que. Eu quero saber qual especialista. Quando eu leio um texto, estou avaliando e lá está escrito especialistas, primeira coisa, eu coloco um ponto de interrogação e eu quero saber de quem você está falando. Então você não tente enrolar o corretor, ninguém gosta de ser enganado. Eu percebo que às vezes o aluno está querendo só encher linhas, mas ele não tem conteúdo. Onde que ele perde nota? Lá na notinha de repertório, competência 2 e tudo mais, certo? Eu gostaria que você agora reflita respondendo essas questões. Quando eu faço um texto dissertativo, argumentativo, o que na linguagem, na escrita, torna ele uma dissertação argumentativa? Pausa. Vamos lá? O que torna ele dissertativo argumentativo é a linguagem técnica. É a linguagem específica, é ser escrito na terceira pessoa, é não ter marca de oralidade, certo? Após identificar tudo isso que eu disse antes, qual é o efeito desse texto? O que ele causa no leitor? Ele precisa ter ali palavras que o convençam,
que deem a ele uma ideia de persuasão. Ele precisa ser culto, norma culta, né, formal, e ele precisa convencer quem está lendo de que essa pessoa sabe sobre o que está escrevendo. Pergunta 3. O que é expressamente proibido numa linguagem dissertativa argumentativa? Fran, digamos, você me diz aí, ó, o que eu não posso de jeito nenhum ter no meu texto dissertativo argumentativo? Não pode ter marca de oralidade, não pode ser na primeira pessoa, não pode ser apelativo. Eu não quero chorar lendo o seu texto, não é essa a ideia, ok? Você precisa passar a ideia de que você é técnico naquele assunto, você sabe o que está escrevendo. E ele precisa parecer um texto seco, um texto sequinho, um texto quase que científico. Ele não pode parecer que eu estou lendo um conto, uma narração. Eu não posso relaxar nele, ok? 4. Eu quero que você imagine agora para mim, se você fosse dar um conselho para o seu amigo sobre a linguagem do texto, o que você diria para ele melhorar? Você ia pedir para ele ler mais, né? Você ia falar, olha colega, é preciso ler. Quem não lê não escreve bem. E eu vou parar esse primeiro momento assim. Se você não tirar um tempo diariamente, nem que seja preciso acordar mais cedo ou dormir mais tarde, para praticar leituras de qualidade, olha, as palavras cultas, elas não vão entrar na sua cabecinha enquanto você dorme. Só tem um jeito de você ter um vocabulário culto, só se você ler, e ler textos de qualidade. Literatura clássica brasileira. Tu já leu Machado de Assis? Procure Machado de Assis. A linguagem super culta, ele se preocupa com isso. Precisa aprender a linguagem culta de forma mais rápida? Além de ler, copie linguagem culta. Então, tira um trechinho por dia para você copiar palavras cultas. Baixe textos nota 1000 e analise o vocabulário usado por essas pessoas. Pesquise o significado do que elas usaram. Tente incluir isso não só no seu texto, mas na sua linguagem, certo? Faça um dicionário de sinônimos cultos de palavras que você pouco usa e comece a usá-las no dia a dia, de forma que não será forçado no seu texto. Nós estamos juntos nessa e eu tenho certeza que na próxima vez que nos vermos, você terá pelo menos 5 palavras novas que você aprendeu. Que tal esse desafio? Para o próximo vídeo, eu gostaria que você tivesse uma lista de no mínimo 5 palavras novas, certo? Até a próxima!